2024 chegou e muita gente tem visto nas redes sociais que esse é um ano bissexto, ou seja, ele tem um dia a mais em fevereiro. Mas você já se perguntou de onde vem esse dia, por que ele acontece e qual as regras para ele acontecer a cada 4 anos? Bom, nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre a origem dos anos bissextos. Vem comigo! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Magri, estagiário aqui do Planetário, e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre a origem do ano bissexto. Mas para a gente entender sobre a origem do ano bissexto, a gente primeiro precisa compreender as discrepâncias entre dois conceitos, o ano civil e o ano trópico. O ano trópico é o intervalo de tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. A gente usa como referência para o cálculo do ano trópico o equinócio de primavera, que no hemisfério norte é mais ou menos o dia 20 ou 21 de março. Aqui no hemisfério sul, esses dias correspondem ao equinócio de outono. O equinócio nada mais é do que um dia no ano em que tanto o dia quanto a noite em qualquer ponto do nosso planeta têm a mesma duração. Isso acontece porque, nesse dia, o caminho que o Sol faz no céu ele passa exatamente em cima do nosso equador celeste. Atualmente, o ano trópico tem uma duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Já o ano civil é o ano de 365 dias que a gente usa no nosso calendário mesmo, com um dia a mais a cada 4 anos. Entretanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ano bissexto ele não acontece a cada 4 anos cravado. Existem algumas exceções para essa regra. E a principal delas é a de que se um ano for múltiplo de 4 e múltiplo de 100, mas não for múltiplo de 400, por exemplo, o ano não vai ser bissexto. Por exemplo, o ano 2000, ele foi um ano bissexto porque ele era múltiplo de 4, obviamente, mas ele era um múltiplo de 100, que era múltiplo de 400 também. Já o ano 2100, ele não vai ser bissexto porque ele é uma exceção a essa regra. Ele é um múltiplo de 4, que é múltiplo de 100 também, mas não é múltiplo de 400. Em resumo, a cada 100 anos a gente pula um ano bissexto, exceto se esse ano for múltiplo de 400. E a história por trás dessa mudança remonta aos primórdios do Império Romano, no governo de Júlio César. Antes de César, o calendário era bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Para começar, que os romanos contavam os dias de uma forma muito diferente. Eles não utilizavam um sistema de semanas ou de nomes para os dias do mês, como a gente usa hoje em dia. Ao invés disso, eles usavam 3 marcadores para cada mês. Um para o primeiro dia de cada mês, um para o sétimo e um para metade do mês. Esses marcadores eram chamados de calendas, nonos e idos. Os outros dias do mês não tinham nome. Ao invés disso, os romanos usavam os marcadores para chamar cada dia a partir de uma contagem regressiva para quantos dias faltavam para o próximo marcador. Por exemplo, o dia 5 de março no calendário romano era chamado pelos romanos de 2 dias antes das nonas de março. As nonas de março correspondiam ao dia 7 de março, e 2 dias antes das nonas de março era correspondente ao dia 5. Além disso, os romanos utilizavam um sistema de 12 meses para contar, mas esses meses tinham intercalações entre 31 e 29 dias. Os romanos não usavam meses com 30 dias porque eles eram extremamente supersticiosos com números pares. Mas as semelhanças entre o calendário romano e o nosso calendário param quase que por aí. Os romanos tinham como primeiro mês do calendário o mês de Martius, que tinha 31 dias, seguido de Aprilis, com 29, Maius, Június, Quintilis, que hoje corresponde ao mês de julho, Sextilis, que hoje corresponde ao mês de agosto, e em seguida vinha setembro, outubro, novembro, dezembro, januário e februário, que hoje são os meses de janeiro e fevereiro. Fazendo as contas, você percebe que esse calendário tem apenas 355 dias. Por causa disso, os sacerdotes de Roma, a cada 2 anos, adicionavam um mês extra ao fim de februário e antes de Martius, que tinha
22 ou 23 dias. Esse mês era chamado de Mercedônio ou Mercedino. Essa adição desse mês novo a cada 2 anos fazia com que o calendário de Roma seguisse um padrão cíclico de 4 anos, onde o primeiro ano tinha 355 dias, o segundo ano tinha 377, o terceiro ano voltava com 355 e o quarto ano tinha 378 dias. O problema é que, além desse sistema não ser totalmente preciso, porque existia um desvio de cerca de um dia a cada 4 anos, os sacerdotes de Roma ocasionalmente modificavam de forma muito arbitrária o calendário, seja por razões políticas ou econômicas, de forma que depois de 700 anos usando esse mesmo sistema, o calendário romano tinha se desviado cerca de 80 dias em relação ao ano trópico. E foi nesse momento em que César, inspirado pelo conhecimento dos egípcios, ordenou, no ano de 46 a.C., a reorganização do calendário romano. Para que isso acontecesse, César chamou os melhores filósofos e matemáticos da época para discutir e refinar uma proposição de calendário que César havia discutido com o astrônomo grego Sosígenes de Alexandria durante a sua passagem pelo Egito. O cerne dessa mudança consistia num sistema utilizado pelos egípcios de 365 dias e um quarto. Mas 365 dias e um quarto, de onde vem esse um quarto? Essa parte fracionada representava um dia dividido por 4, que era somado ao longo dos anos e no quarto ano do mesmo ciclo, fechava um dia extra inteiro no calendário. Esse dia extra no calendário romano foi apelidado carinhosamente de Ante Diem Bissextum Calendas Martis, que traduzido do latim significa algo nas linhas de sexto dia antes das calendas de março, ou o sexto dia antes do primeiro dia de março, que corresponde ao dia 24 de fevereiro, dia que era duplicado nesse sistema. Então os romanos viviam o dia 24 de fevereiro 2 vezes no ano bissexto. Esse dia foi escolhido porque naquela época fevereiro era o último mês do ano, então o dia extra era adicionado ao fim do calendário romano. Para realinhar o calendário romano com o equinócio de primavera e corrigir os 80 dias de atraso, César ordenou a criação de 2 novos meses, inseridos entre os meses de novembro e dezembro, no ano de 46 a.C. Esses 2 meses extras, adicionados ao já existente Mercedino, adicionado ao calendário de 46 a.C. em fevereiro, acabou fazendo com que esse ano especificamente atingisse uma marca impressionante de 445 dias. Por causa disso, esse ano ficou conhecido pelos romanos como o Ano da Confusão. Não só pelo fato dele ser extremamente longo, mas também por causa das mudanças bruscas que César fez no calendário. Para finalizar a reforma no calendário, César ordenou a mudança do primeiro dia do ano de março para janeiro, para que o começo do ano ficasse mais próximo de datas festivas para os romanos. Além disso, ele ordenou a inserção de 10 novos dias ao longo dos meses para corrigir a diferença de 355 para 365 dias no ano padrão. Para isso, ele rearranjou a duração dos meses para que os meses se intercalassem entre 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro, que no sistema de César tinha 29 dias em um ano normal e 30 dias num ano bissexto. Quando César morreu, em 44 a.C., os romanos rebatizaram o mês de Quintilis em sua homenagem, dando a ele o nome de Julius, porque foi o mês justamente em que César havia nascido. E assim, quando o Ano Novo nasceu em 1º de janeiro de 45 a.C., os romanos acordaram com um calendário que beirava entre os mais precisos que já existiram na história. Isso, é claro, até a reforma do imperador Augusto, primeiro imperador de Roma e sucessor de César. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você gostou do nosso vídeo e quer saber mais sobre como a humanidade aprendeu a contar o tempo, fica atento no nosso YouTube e nas nossas redes sociais, @planetariosSP, e preste bastante atenção nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos, eu fico por aqui e céus limpos a todos.